Olá vocês, como estão minhas queridas? Vão chegando aí para nossa live de hoje. Vou desvendar alguns segredos da mente obesa. Quem aqui está comigo nesse dia especial, 11 de 2023, é um dia místico. Por isso resolvi então entrar no portal 1111 para estar junto com vocês e explicar quais são os segredos da mente obesa e como a gente pode então ressignificar estes medos. Vão chegando aí, vou aguardando então para a gente começar. Essa música linda no piano para a gente se reconectar com o divino Criador que há em cada uma de nós. Este é um momento de reflexão, afinal é um portal importantíssimo desta nova era. Diz aí, vocês sabem o que é o portal? Então, esse 11 de 2023, será que isso é só coisa de pessoas místicas? Será que isso é algo que é uma crença, né? Uma bobagem? Afinal, isso não existe? O que você pensa disso? Vamos ver. Enquanto isso, eu estou aguardando as pessoas que eu convidei para vir para essa live. Me digam se estão me escutando bem, estão me ouvindo. Eu vou começar então. Quem aqui está comigo? Diz aí, vamos ver se vai entrar alguém. É uma hora que para muitos no sábado, né, as pessoas estão fazendo exercício, fazendo compras, limpando a casa, lavando roupa. Mas mesmo assim eu quis fazer esse horário, porque é um horário muito bom. E daqui a pouco a gente vai estar 11h11 da manhã, aqui no Brasil, que aí é mais ainda, é um portal mais potente, digamos assim, deste que é o portal 1111. Então vou explicando aqui, né, essa energia incrível que vocês devem também se conectar, mesmo que vocês não acreditem, mas ela existe. Quantas coisas que a gente não sabe ou que a gente não acredita existem. Então, vamos lá. Quem aqui tá comigo? Oi, Carol. Tá me ouvindo bem, Carol? Me diz aí. Tânia, querida. Bom dia. Quem aqui tá comigo neste portal 1111, daqui a pouco 11h11 da manhã no Brasil, ele vai ficar mais potente ainda. Vocês estão me ouvindo bem? Digam aí pra mim. Tá, que maravilha, muito obrigada. Então, vamos começar então explicando, né? Porque para mim, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho dentro de mim já desenvolvido algumas coisas que eu despertei ao longo do minha jornada nessa terra, né? E que me faz acreditar que existe um poder maior, né? Que é Deus, Criador. Então, este poder maior que existe em nós, essa energia, ela não é em vão, gente. A gente tem que sempre nos conectarmos com ela, porque é uma energia que o universo emana. Então, assim, ó, essa energia do portal 11 de 2023, se somar todos os números, cada um deles vai dar 11 também. Então, é muito poderoso para que vocês consigam transformar em vocês coisas que vocês queiram ressignificar. E não é à toa que eu escolhi, então, este tema dos medos da mente obesa, aquela mente que não te deixa emagrecer, né? Então, assim, conectando-se com esse número místico, que é um número mestre na numerologia, né? O 11, o 22, o 33, eles nos faz sintonizar, né, com algo que é a nossa intuição. Nós, mulheres, nós temos uma intuição muito aguçada, às vezes a gente não dá valor, a gente não olha para ela, né? A intuição feminina, ela não falha, né? Quem aqui já não teve comprovação disso? Então, a gente tem que se ligar nesse sagrado feminino que está em nós, na nossa intuição. E hoje é um dia especial para que você
se conecte com a energia do número 11. Olha minha sobrinha entrando ali, Isis, querida, amada, tudo bom? Então assim, vamos entrar numa jornada de autodescoberta, transformação, porque eu, né, como nutricionista, me transformei também numa terapeuta. Sou reikiana, eu acredito nas energias, as energias que a gente pode acessar com a gente estando em ressonância com nossos pensamentos e sentimentos, porque só querer, por exemplo, emagrecer é algo da mente racional, aquela mente que ela tá ali dizendo quero emagrecer, mas se a sua mente inconsciente, aquele grande iceberg onde o racional é a pontinha do iceberg e a mente inconsciente é tudo que está embaixo do mar. Isso carrega memórias que vocês nem se lembram hoje, porque se a gente fosse se lembrar de tudo, né, a gente ia dar um tilt na nossa mente. Não tem como guardar tudo, isso ia gastar muita energia. O nosso cérebro, que é o que está aqui, que é local, que está cérebro, é o que está aqui nessa caixa, né? Ele gasta 25% da glicose que a gente ingere. Então, se a gente fosse se lembrar de cada momento, desde que a gente nasceu, não ia dar conta. Ia ser muita energia gasta. E o cérebro, ele é um poupador de energia, tá? Desde a nossa criação, desde que a gente vem lá da nossa evolução humana, o cérebro humano, ele poupa energia o tempo todo, então ele quer se poupar de qualquer coisa, qualquer pensamento ou sentimento ruim que atrapalhe isso, ele já vai dar um comando para que os neurotransmissores, principalmente a dopamina, vá lá e te acalme e pare de fazer aquelas ondas ficarem assim tão descontroladas. Então, nós somos seres feitos de átomos, né? O átomo o que é? É energia. Nós somos seres vibracionais, então a gente tem que se conectar com essa energia maior do eu superior, energia do dia de hoje. Sempre o dia de hoje é o mais importante, aquele que se passou, aquelas memórias que muitas vezes vêm a nos atormentar, elas só nos atrapalham. Então a gente quer ficar magra, mas fica pensando muitas vezes, né? Até no tempo que eu já fui mais magra e hoje não sou mais, e aquilo atrapalha porque a mente, ela não é temporal, ela não sabe o que é ontem, o que é hoje, o que é amanhã. O amanhã muitas vezes causa medos que estão atrelados à ansiedade, que é um medo de uma coisa que você não sabe se vai acontecer, mas aquilo vem do futuro e vem do passado, e você deixa de viver o seu presente, que é o bem mais precioso que a gente tem. Então, né, a gente se conectando com isso, eu queria contar um pouco da minha história, né? Eu que já fui uma adolescente com sobrepeso, quase obesidade, né? Não tinha obesidade ainda, fui ali beirando, né? Eu vou contar um pouco, porque eu tô sempre aqui me aprofundando nos estudos para poder entender um pouco mais, né, do porquê as pessoas não conseguem emagrecer, e quando consegue, volta a engordar. Hoje, não sei se muitas sabem, eu só atendo no online, né? Eu faço atendimentos online e para mulheres, né? Mulheres que querem muito emagrecer ou estão naquele efeito sanfona e não conseguem. Então, eu vou contar um pouco o que aconteceu com essa Luísa hoje nutricionista, essa Luísa hoje terapeuta, né? Qual foi a trajetória de peso? Por que eu entrei na nutrição? Né? O que me fez sair, né, de um desconforto muito grande que eu tinha com o meu corpo, fez com que eu fosse escolher este curso para mim. E muitos brincam, né, que o nutricionista e o psicólogo geralmente vai fazer uma formação para se tratar. E não tem nada de errado com isso. A gente vai buscar o que é melhor para a gente, né? Então, assim, a minha história começa quando a minha mãe engravidou, né? A minha mãe era uma mocinha de 22 anos, trabalhava numa casa de família como babá, se apaixonou pelo meu pai e tiveram um romance. Eles já tinham tido um romance antes de mim, porque ela tinha engravidado antes e perdeu o bebê com 3 meses, assim, um aborto espontâneo. Aí minha mãe engravidou novamente, né? E aí veio esse ser aqui, primeira filha,
Ela feliz porque estava grávida novamente, apaixonada pelo meu pai, mas era uma mãe solteira. Ela tinha todos os medos, todas aquelas inquietudes de uma mãe solo nos anos 60, quando os parentes dela, os pais, a família soube da segunda gestação, que foi eu, porque a primeira ela não soube, né? Não sabia nem que estava grávida. Quando viu, ela abortou espontaneamente. Então, o que aconteceu? Quando ela soube que estava grávida de mim, ela ficou feliz, lógico, e super apaixonada, né? Aquela coisa assim, este homem é o homem da minha vida, que bom que eu engravidei novamente. E aí ela teve que dizer para os familiares que estava grávida, uma mãe solo nos anos 60. Vocês imaginem o que foi. Ela trabalhava, né, numa casa como babá, lá em Pelotas, onde eu nasci. E o que ela carregou ali nesses 9 meses, os pensamentos e sentimentos, certamente passaram para aquele feto que estava se gerando. É uma coisa que ela me conta, né, que ela tomava muita Pepsi-Cola, né, 1 litro por dia, que naquela época era em garrafas. Então, 1 litro por dia de Pepsi-Cola, quando ela soube que estava grávida de mim, ela parou. E ela substituiu por o que na época era algo saudável, o leite condensado, as latinhas de leite moça. Então ela tomava uma latinha por dia porque ela achava que aquilo era saudável. E tá tudo bem porque era o que ela sabia naquele momento e ela fazia o melhor para aquela gestação. E eu nasci uma criança, uma menina de 3 quilos, 200 por aí, que é peso normal, uma estatura de 51 centímetros, tudo certo. Ocorre que a minha mãe, ela não pôde me amamentar além dos 6 meses, porque ela começou a emagrecer muito. Então imagina assim a mãe que não consegue mais amamentar aquela primeira filha que ela dizia que era quietinha, que era queridinha, que todos admiravam, mas era uma questão de sobrevivência para ela, porque o médico disse, olha, você tem que parar de amamentar. E naquela época as fórmulas, né, estavam surgindo como uma solução para alimentar seus filhos. Ela então começou a me alimentar. 6 meses para cima, sabe-se Deus com o que, ela jura, né, que não era mais do que leite. O leite na época era um ninho. E aí a gente foi morar num hotel. Nesse hotel a gente comia com as outras pessoas e eu era o centro das atenções. Por quê? Eu comia sozinha antes de 1 aninho. Né? Aquela criança rolicinha já estava ficando com menos de 1 aninho. A mãe disse que eu já falava algumas palavras, já me comunicava, e as pessoas ficavam encantadas de ver aquele bebê fofo comendo sozinha. Então me traziam garfinhos, pratinhos, copinhos, né? Que a minha mãe acho que guarda até hoje. E aí com 1 ano eu tinha 16 quilos. Né? Como que uma criança consegue gerar tantas células de gordura que elas vão se proliferando nessa fase de crescimento com 16 quilos? A minha mãe achava isso o máximo, porque na época era a época dos babies Johnson, né? Que tinha um concurso, não sei nem se ela não tentou me colocar lá para ver se eu vencia, mas ela não fala isso, só que era essa época, ela lia muita revista naquela época e tal, e fiquei com esse peso. O que aconteceu? Minhas células de gordura estavam ali já, né? E meu irmãozinho nasceu quando eu tinha 2 anos, um irmãozinho que teve problemas, com 11 meses, teve meningite, ficou entre a vida e a morte, 3 meses no hospital. Já fiquei com a minha tia, não quis ficar com a minha avó, porque minha avó não tinha cabelo comprido e eu fazia assim na minha mãe para dormir. Então, assim, gerou um segundo medo, né? Na época, eu vim aprender isso agora, mas quando ela tirou o peito, foi o primeiro medo de ser abandonado. Na verdade, no útero já devia ter alguns medos, mas o desenlace ali, que você para de amamentar seu filho por N razões, a mãe sempre tá certa, ela faz sempre o melhor, aquilo já é uma coisa que dá um trauma na criança. O segundo foi quando a minha mãe teve que ficar 3 meses no hospital com meu irmão. Então essas reflexões eu comecei a fazer porque há muito tempo isso me inquieta, e através de várias terapias, né? Por último agora me veio com mais clareza essas informações. O nascimento do meu segundo irmão, onde eu
né, tive que me conformar e ficar com a minha tia, com a minha avó, minha mãe cuidando dele e tal, e foi uma vida toda nessa primeira infância assim. Mas eu fui emagrecendo. Com 5, 6 anos eu tenho fotos de eu já com uma criança de peso normal. O que acontece na segunda infância, né? A gente não morava mais junto com a mãe, porque a minha mãe tinha que cuidar do meu irmão, que era doentinho. A gente ficou no interior, né? Que é onde moravam os avós. E aí o que aconteceu? Eu, mais velha, já com 3 maninhos de 2 anos de diferença cada, eu tinha 4, o outro tinha... Não, eu tinha 4, o outro tinha 2 e o outro recém-nascido. Isso a gente morava em Porto Alegre. Aí quando a minha mãe ficou grávida, né, eu tinha 6, o outro tinha 4, tinha 2 e a outra nasceu. E a gente ficou uma parte com a avó e com o vô, e eu fiquei assim até eu ter que estudar em outra cidade, porque não tinha mais escola na segunda série do primário, né? Porque eu sou dos anos 60, gente. Então eu entrei na escola primeiro ano em 71, numa cidade com a minha tia. Minha mãe vinha de Porto Alegre, ela vinha de ônibus porque ela trabalhava e cuidava do meu irmão. Ela pegava um ônibus e parava na rodoviária onde a gente estava, que era uma cidade entre a cidade de Porto Alegre, ficava no meio, o ônibus parava ali para fazer um lanche e depois seguia para a cidade onde a minha avó ficava com meu avô, ficava com meus outros irmãos. E aí eu via minha mãe, me agarrava nela, queria que ela ficasse, mas eu não falava nada, porque eu criei em mim esta coragem, né? Essa coisa de não chorar e não demonstrar fraqueza. A minha tia me cuidava, um amor de pessoa, e ela chorava muito e eu não queria mostrar fraqueza para ela. Então isso foi passando, né? Até que, né? Eu me lembro que a minha tia falava, quando eu ia passar alguns dias com a minha mãe, eu voltava mais gordinha, porque a mãe tentava me dar todo o afeto dela com comida. Então, era de manhã, café, meio da manhã, um lanche, almoço, daqui a pouco já tinha lanche novo, daqui a pouco tinha outro lanche e jantar. Então eu comia muito. As minhas emoções de saudade, vontade de ficar com a mãe, era através da comida. E aí a gente veio a morar todos juntos, né, quando eu já tinha 11 anos, ou seja, já estava partindo da segunda infância, entrando na adolescência. Ali para mim foi um alívio, porque eu tinha minha mãe, eu tinha meus irmãos, eu tinha a presença do pai, né, que vinha nos visitar às vezes, e o que acontecia? Né, ela nos supria com comida, que era o que ela podia fazer de melhor para nós. Comida, eu chegava na escola, tinha aquela mesa de comida, muito pão, muita geleia, muito tudo, né? E eu ia comendo. Então, o que aconteceu com a adolescência, os hormônios, tudo mais, eu voltei a engordar. Então, assim, foi uma coisa assim, uma transição, né? Que eu engordei assim demais e as pessoas começavam a dizer por que, né? Essa guria tá ficando tão gordinha, os outros irmãos não eram gordinhos, todos muito magrinhos, né? E aí veio, né, 15 anos, eu estava muito, muito acima do peso. Na escola, teve uma fase que aí a gente vai lembrando todos os traumas, todos os marcos. A professora na educação física, né, início de ano, vamos nos pesar e nos medir, todo mundo em fila. Quando foi a minha vez, ela fez um cálculo que se usava na época, terrível, né? Me pesou 62 quilos, 1,58 m, tu tem que pesar 48 quilos. Ela está obesa. Todo mundo riu. Claro, né? Obesa, o que é obesa, né? Tá gordo, tá gordo. Era o comentário, eu já estava no que é o ensino médio hoje, né? Estava no primeiro ano. E aquilo me desconfortou muito. Porque eu ouvi os comentários, meu pai dizendo que eu estava ficando gorda, minha tia meio, né, de forma subliminar, que sempre me cuidou para não engordar, minha mãe não falava nada. Mas isso foi fazendo com que eu ficasse mais gordinha ainda, porque aquilo ali não era bom para mim e eu tentava sair daquilo. E aí eu pedi para minha mãe para fazer um tratamento, quando eu vi que aquilo estava demais. Só que o tratamento que eu fiz foi com um endocrinologista, quando eu tinha 17 anos, que aplicou uma dieta assim restrita. Uma dieta que, nossa, nem precisava existir, porque ele me deu 5 medicações. 2 tarjas pretas, um para não ter fome, outro para urinar mais, outro para soltar o intestino, um para dar uma melhorada, né, na ansiedade, que era a tarja preta também. E claro, o que aconteceu? Eu emagreci assim, ó, como se fosse uma bariátrica, porque eu não tinha vontade de comer.
Eu emagreci 10 quilos em menos de 2 meses, de uma forma absurda, que as pessoas olhavam para mim e diziam, essa menina tá doente? E começaram a cobrar da minha mãe, né, o que ela tem, o que ela tem. Ela foi comigo na consulta e disse assim, olha, minha filha tá emagrecendo demais, ela não tá desnutrida, minha mãe perguntou, ela não tá anêmica. E aí o médico disse, não, isso é normal, ela ainda precisa emagrecer mais um pouquinho. Aquela fórmula, né, de ficar com 48, eu ainda estava com 52, então achava que eu tinha que ficar com 48. E aí o que aconteceu? Minha mãe disse, tá, mas não dá para ser sem remédio? Não, essa forma que eu trabalho é só assim que eu vou, é o meu tratamento, se não quer, procure outro médico. Foi o que a minha mãe fez, ela só disse assim, não quero mais que tu faça isso, tá bem assim. Este tá bem assim? É óbvio que não, né? Vocês podem até já imaginar o que aconteceu. Parando de tomar um remédio potente que atua no hipotálamo, que é a região do cérebro que regula apetite e fome. Remédio fortíssimo dos anos 80. No primeiro dia que eu não tomei, já veio a reação. Eu trabalhava já desde os 17 anos. Antes de ir trabalhar, eu me acordava às 5 horas da manhã, eu vi um pote de mel. Eu comia aquele pote de mel. Aquele pote de mel eu comecei a passar no pão. Aí tinha um pão ali, que era o meu pão, que era um pão todo desses integrais antigos, que não eram fofinhos como são hoje, abrindo um parênteses, eram os pães duros, horríveis, não tinha gosto de nada. E eu comecei a botar, eu tinha uma bandejinha daquele pão, eu comi tudo com aquele ali. Aí eu peguei uns biscoitinhos da minha mãe, peguei não sei o que mais que tinha ali, eu comi um pote de mel, tipo ursinho Pooh, um mel, né? E tinha esse mel. Ele também tinha um favo, porque eu tinha comprado de uma pessoa que trabalhava comigo, que ele era apicultor. E eu peguei um pedaço de favo, fiz, né? Eu acho que se deixei a metade foi muito, porque eu já tinha que sair. Enfim, eu saí estufada, saí culpada, saí terrivelmente, assim, me sentindo o que eu fiz comigo. E a partir disso foi o gatilho. Naquele ano, no final do ano, me formei no ensino médio, né? E me casei também. Já estava com uns 10 quilos mais 2, porque a gente tem um mecanismo de defesa que a nossa mente criou para a gente não morrer de inanição, de fome. Então a mente cria defesas, proteções para que você volte sempre a ter uma reserva de energia, né? Então, aqueles 10 quilos mais 2. Ou seja, quando eu casei eu já estava mais gordinha que eu estava antes de fazer essa tal dieta, esse tratamento com endócrino. E super insatisfeita, muito triste, muito deprimida, não era aquilo que eu queria. 3 meses depois eu estava grávida, porque eu não queria tomar pílula porque engordava. Aí tive minha filha, primeira filha, maravilhosa, fiquei feliz. Tive muitos medos durante a gestação, mas isso é assunto para outra live. E aí o que aconteceu? Amamentei por 1 ano e 2 meses, e aí quando ela começou a mamar e me morder, começou a dar umas fissuras, o meu bico quase caiu. Aí fui no pediatra dela, que era esposo da minha ginecologista, e os dois disseram, já tá na hora de desmamar essa criança, chega. E eu trabalhava nessa época, né? Aí eu, com muita dor no coração, tomei uma injeção que davam na época para secar o leite, né? Mas aí na minha cabeça já tinha muito forte, por que eu não queria também desmamar? Porque me dizia, alguém tinha dito assim, ó, parou de amamentar, engorda. Ah, tu emagreceu, porque quando eu ganhei minha filha, na verdade a gestação dela eu engordei 9 quilos. Eu tava gordinha, mas eu só aumentei 9, que é o normal de uma gestação. Quando eu tive ela mamava bastante. Quando ela tinha 3 meses, eu estava já no peso de 54 quilos, que era quase aquilo que eu tinha ficado com aquela dieta maluca. Então, a gente cria uma memória de peso máximo e mínimo, né? Então, eu fiquei assim, me sentindo, né? Nossa, eu não preciso tomar remédio, preciso fazer dieta, eu estou magra. Uhul! Não preciso fazer mais nada. Vou amamentar minha filha pro resto da vida, era o meu pensamento. E aí, deu esse problema, eu fiquei já com aquilo, vou parar de amamentar. E aí, o que vai acontecer? Vou engordar. Então, eu já dei aquele comando, assim, né? De medo de engordar pro cérebro, que para me acalmar, disse, então tá. Você vai, então, engordar. E eu engordei. Comecei a engordar gradativamente, né? Depois, assim, não foi tanto. Mas isso fez com que me incomodasse muito. Eu procurei outro médico, endócrino, me deu um remédio também para emagrecer. Não fez o mesmo efeito, porque a gente guarda um mecanismo
de defesa da mente e de todo o nosso organismo, com hormônios e tudo mais. A gente funciona muito perfeitamente, né? A mente, o corpo e a nossa energia, todos, né? Somos perfeitos. E aí o que aconteceu, né? Não se engorda, faz um tratamento com remédio, você usa. Quando você para de tomar e dá um tempo e depois volta a tomar, ele não vai fazer aquele primeiro efeito. Ele não vai te emagrecer como era antes. Aí vem aquele sentimento de frustração. Nossa, mas o que será que aconteceu, né? Não, é um mecanismo normal, não vai acontecer porque a mente e todo o teu sistema, tá? Todo o seu sistema orgânico, ele é para te proteger. Então, se uma vez tu emagreceu muito, dá um alerta. Não, tá emagrecendo demais, pode morrer de inanição. A gente tem isso dos nossos ancestrais. A gente foi formado assim, quando tinha comida, comia, quando não tinha, ficava ali aquilo armazenado. Então, o que acontece, né, gente? A gente vai guardando essas camadas. Foi então que, né, eu disse, nossa, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que estudar isso, porque que acontece? Aí entrei para o curso de nutrição. No curso de nutrição tinha várias nutricionistas gordinhas, assim como eu, a gente não se preocupava muito, a gente estava lá, né, eu estudava, trabalhava, tinha minha filha, pensando até em nos ajudar, mas a gente ia fazendo semestre por semestre até que chegou o dia da formatura. Então eu não vou dizer que nesse período eu não tinha compulsão alimentar, eu tive muita. E aí eu fazia dieta da Lua, dieta da USP, dieta de tudo quanto é lado, porque eu já estava pensando assim, nossa, as professoras diziam, não é legal ser uma nutricionista gorda, não é legal você ser uma nutricionista acima do peso, porque isso vai afastar, né, os teus pacientes. Então a gente já tinha isso, mas, né, a gente estava ali em formação. Quando a gente se formou, todas estavam magras, né, com exceção de uma que tinha problemas sérios, assim, endócrinos, mas me formei magra, só que, né, mesmo depois de formada, alguns anos depois, eu tive um problema emocional muito, muito severo, ligado a um medo, né, uma perda e um medo. Então veio tudo aquilo que estava carregado na minha mente desde quando eu fui gerada, desde a minha primeira infância, desde a segunda infância, desde a adolescência, com medo de perder, com medo de ser abandonada. E aí eu engordei exatos 12 quilos a mais. Eu fiquei como eu estava na minha adolescência, porque apesar de ter acontecido esta tragédia na minha vida, né, esse fato que foi trágico demais, eu queria parecer forte. Eu não queria demonstrar a minha fraqueza para quem estava perto de mim. Eu tinha uma filha pré-adolescente, eu tinha minha mãe, meu pai, meus irmãos ali. Eu queria mostrar fortaleza, como sempre eu mostrava desde pequena. Então aquilo fez com que a minha mente obesa ela fosse buscar algo para me fortalecer. E como que isso seria? Comendo para aumentar minhas células de gordura. E assim eu demonstrar que tá tudo bem, eu estou bem, eu tô aqui, passou, só que não passou nada. Eu tive que ressignificar isso muito depois. Eu emagreci depois, quando eu gestei a segunda filha, 3 anos depois. Então, 3 anos depois eu tive minha filha, eu emagreci demais. E ela nasceu com 4,2 kg e eu engordei na gestação toda 6,5 kg. E aí depois eu fiquei nesse peso que eu tô hoje, né, por muito, muito tempo. Só parei com esse peso que eu emagreci mais ainda, né, que foi um marco hormonal, quando eu tava no climatério. Aí aquilo que muitas têm de aumentar o peso, né, eu reduzi, que também tive alguns problemas emocionais. Então a emoção, o sentimento, a emoção, aqueles medos de ser abandonada, aquele medo de ser ferida novamente, aquele medo de não dar conta, vieram. Isso eu já estava com 51 anos. E eu fiquei com 45 quilos. Então era demais, assim, era bem menos que aquilo que a professora falava, né? Que eu tinha que ficar ou endocrinologista. Eu não me sentia eu, né? Aquilo ali era uma coisa frágil que estava pedindo para ser cuidada. Porque daí eu fiquei assim, pele e osso, né? Meus familiares preocupados, né? Aquela coisa assim que, bem ou mal, eu tinha um peso normal. Eu fiquei muitos anos com peso normal e de repente emagreci daquele jeito. Então, estou contando isso, né? Para falar para vocês entender melhor quais são os medos, então, dessa mente, né? Essa minha história toda de frustrações, medo de ser abandonada, tudo
Tô entendendo mais agora, né? Fazendo algumas terapias. E aí eu vou então falar o tema de hoje. O que vocês estão achando aí? Alguma pergunta? Adri, Isis, quem mais tá aí que quer perguntar? Que eu vou revelar então esses medos aqui, tá? O primeiro medo então, né? É esse aí, o medo de ser abandonada. Então assim, isso acontece principalmente, né? Na fase da amamentação, aquilo que eu disse pra vocês. A minha mãe me amamentou até os 6 meses. Ela teria continuado, mas aí ela ficou muito magrinha e aí o médico mandou parar. Então, assim, o medo de ser abandonada forma na pessoa aquela compulsão alimentar. A pessoa tende a ter mais compulsão, porque o prazer oral, né, no primeiro ano, assim, a formação da personalidade, né, se dá primeiro com a fase oral. Então, é tudo em torno da boca do bebê. Então, no momento que você não tem, né, esse prazer, né, aquele contato com a tua mãe, vai acontecer, né, de que você se torne compulsivo depois. Uma pessoa que vai usar a boca para ser um orador depois, né? Pessoa que tem a compulsão, geralmente ela é boa para falar. Então, ela consegue conversar, que é uma forma dela botar para fora. Então, é aquela pessoa que fala bastante, né? Então, isso aqui, mesmo que a mãe, né, não tenha culpa nenhuma, a mãe não teve. É um problema que aconteceu, né, com ela, mas na nossa mente, que está se formando, o feto ainda é só cabecinha na barriga da mãe. Então, o primeiro sistema é aquela cabecinha, depois vai gerando, né, os bracinhos, os membros, o corpo e os membros. Aquela cabeça, né, o estímulo que vai para ela você vai ser abandonado, você vai ser deletado desse útero, né? É isso que dá. Então, assim, ó, a criança fica chorando, né? Ela percebe assim que ao chorar, e isso é uma das coisas que a gente estudou nos sabotadores do emagrecimento, ela chama a atenção da mãe. Mas se a mãe não pode amamentar, ela vai dar outra coisa, que é o que deveria, eu acho que acontecia comigo. Minha mãe me dava uma comida, me dava uma fruta, me dava uma bolachinha, me dava alguma coisa para eu parar de chorar. Muitas vezes, né, aquele choro não significa que eu esteja com fome, que o bebê esteja com fome. Aquele choro oi mãe, vem aqui me dar um abraço, vem me pegar no colo, porque aquele calor, né, quando você tem contato com a mãe que está amamentando, aquilo ali é algo que te liga ao útero ainda, né? Você tá ali, aquele calorzinho, o cheirinho da mãe, contato, toda aquela troca hormonal que tem, né, da mãe com o bebê, passa tudo pro leitinho. Então a criança começa a chamar a atenção, né, da mãe com choro. Então, o que acontece depois? Ela vai usar essa energia da boca, né, para ser vista e ser lembrada, porque ela fez isso com a mãe. Isso é muito interessante, né? Isso explica muito. E depois, assim, ó, qual é o ganho secundário que a gente sempre pergunta, né? Que a gente tem com o aumento de peso? Porque a gente pensa que não, mas sim, o ganho secundário para você que está acima do peso, né? Aliás, o ganho secundário da pessoa que se sente abandonada na fase da primeira infância é o que? Chamar a atenção. Por isso que são oradores, são palestrantes, gostam de conversar. Então, chamar a atenção para mim pode significar aumentar a minha composição corporal com gordura, porque eu estou chamando a atenção. Oi, mãe, me dá o peito. Mãe, estou aqui, mãe. Então, isso é uma das coisas, né, que mais acontece, principalmente, né, porque dói menos tu estar acima do peso, isso é muito importante. Dói menos você estar acima do peso do que ser abandonada. Faz sentido para vocês? Reflitam isso. Isso acontece com a cirurgia bariátrica. Quem faz cirurgia bariátrica vai descontar depois compulsão aonde? Nos doces,
no álcool. É enorme o percentual de mulheres que depois da bariátrica vão buscar a bebida alcoólica para se nutrir de algo, porque é líquido, aquilo dá uma sensação boa, né? Que você está saciado, que você trocou que você emagreceu muito rápido e de repente não está sendo mais notado, você não está mais sendo percebida. Você fez bariátrica, você sumiu aquela gordura, aquela capa. Então você vai buscar voltar ao peso que era antes, mas não comendo. Às vezes você vai buscar onde? Na bebida alcoólica ou no leite condensado, alguma coisa líquida que eu não estou comendo, mas eu estou me nutrindo e não vou engordar. Mas na verdade ela quer, a mente quer que ela engorde e isso é o que acontece, tá? Então ela sempre vai tentar preencher aquele vazio emocional, existencial com algo. Pode ser bebida, pode ser comida, pode ser outro vício, mas principalmente na obesidade e sobrepeso é na comida. Então, este medo de ser abandonado gera isso. O medo de ser abandonada é muito maior do que o medo de ficar no peso máximo que você já esteve. Você quer chamar a atenção que você está ali. E o tipo de gordura que tem, né, nessas pessoas que tem esse perfil é uma pele mais fofinha, mais flácida, porque é bom de apertar. Pensa numa pessoa bem magrinha, como eu estava com 45 quilos, e quando eu estava com 68, por exemplo, quem que as pessoas gostavam mais de apertar? Quem que queria abraçar melhor? Ai, que fofinha que tu tá. Ai, mãe, que gostosa. É algo que realmente faz vocês refletirem. Então, este medo, né, de ser abandonada gera uma camada de gordura molinha, fofinha, para chamar atenção, para me abraçarem, para me acolherem, para verem o que eu estou passando hoje. Então, a pessoa, racionalmente, ela quer emagrecer. Ela pensa racional. Nossa, eu estou muito gordinha. Você olha no espelho, vai experimentar uma roupa, né? Ou os seus exames estão todos alterados e o médico disse, ó, precisa baixar o peso. Nossa, eu preciso procurar uma nutricionista, eu preciso fazer alguma coisa, entrar numa academia, eu preciso parar de comer. Mas lá no seu inconsciente aquele medo vem e diz, não, você vai ser abandonada, você precisa ficar com esse peso. Tranquilize-se, fique assim como está que é melhor. E os seus filhos, e o seu marido, e tudo mais, a sua mãe. Já vem aquela ideia de que você, se emagrecer, mesmo que seja para sua saúde e bem-estar, você vai ser abandonada novamente. Então, esse é o primeiro medo. Faz sentido para vocês? Querem perguntar alguma coisa? Isso é bastante forte, né? Eu descobrindo isso, esses meus medos, eu estou ressignificando e digo para vocês, dói bastante, mas depois que você consegue passar dessa fase de descobrir, depois que você passa dessa fase de você saber como lidar e ressignificá-los, fica tudo mais tranquilo e a jornada do emagrecimento ela se torna fácil de trilhar, porque não adianta nada você procurar melhor tratamento para emagrecer, existem muitos, a cada dia mais e mais remédios, injeções, tratamentos estéticos, tratamentos de cirurgia bariátrica, tudo. E a obesidade só aumenta entre as crianças, entre os jovens, entre os adultos. Mulheres que não conseguem sair do efeito sanfona porque tem medo de ser abandonada. Este é um. Então, por mais que vocês tentem essas estratégias que vêm de fora, se aqui dentro você não conseguir ressignificar, você vai voltar a engordar. Assim como eu voltei várias vezes a engordar. Agora, o segundo medo, meu irmãozinho tá ali. Que amor, te amo, André. O medo de ser fraca. Eu relatei para vocês que eu tive isso já na minha vida adulta, porque eu cuidei desse guri que tá aqui. Minha mãe fala que com 4 anos ela precisava sair para encontrar meu pai em busca de dinheiro para suprir as nossas necessidades. Eu tinha 4 anos, como eu tinha falado para vocês. O meu irmãozinho, que era doentinho, tinha
2, e esse gurizinho que tá aqui tinha recém-nascido, era um bebê. E minha mãe me dava a responsabilidade de cuidá-los, porque a coitadinha não tinha como fazer de outra forma. A gente nunca passou fome, porque ela sempre foi uma guerreira, só tem gratidão. E ela dizia assim: Luísa, se o teu maninho excepcional, ele chorar, gritar, fizer qualquer coisa, dá essa fruta para ele. Se o teu bebezinho, maninho Candé, Carlos André, chorar, dá esse chazinho para ele. Se os dois chorassem junto ou gritassem, eu não ia saber, mas eu fazia. E ela saía e voltava, né? Não sei quanto tempo depois. Isso perdurou por um tempo, até que uma vizinha percebeu, até ela é madrinha desse meu irmão que está aqui, o André, e ela disse: eu percebi que você deixa as suas crianças sozinhas, não pode, isso é perigoso, deixando com aquela a maiorzinha que tem 4 anos. Aí a mãe deixava com ela depois, foi um anjo na vida da minha mãe. Minha mãe sempre teve anjos por perto. Só que eu desenvolvi essa responsabilidade de cuidar, de proteger. Então achar que tudo era minha responsabilidade. Com 4 anos, uma vez meu avô veio do interior e disse: vamos lá com o vô e com a avó ficar um tempo. E eu falei para ele, isso eles contando: não posso, vô, quem vai cuidar desses 2 guris? Então, esse senso, né, de responsabilidade e o medo de parecer fraca quando eu não consigo ser responsável, de cuidar, de fazer, isso também gerou para mim esse medo que não me deixava emagrecer. Então, assim, o excesso de peso demonstra que a pessoa é forte. Foi o que aconteceu comigo quando eu tive aquele abalo emocional, né, em 1995, já era formada, já atendia, e eu engordei 12 quilos, né? Que para mim, assim, aquilo ali era o que eu precisava naquele momento para demonstrar que eu estava tudo bem, aquele abalo não estava mais me abalando. Então eu precisei criar isso novamente, a mente buscou lá, através da comida, né, de saciar o prazer oral, daquele medo de ser abandonado pela mãe, para não ser novamente abandonado, vai comer, vai parecer forte, né? Então isso aconteceu por causa de uma sobrecarga emocional e física também, né? E outra coisa, assim, para a mente da gente, tem essa pessoa muito responsável, que tem medo de parecer fraca, ela tem medo de não dar conta de tudo, então ela quer fazer tudo, né, para mostrar para as pessoas que ela é a pessoa necessária para aquilo, que pode contar com ela, e aí ela tá lá, forte, gordinha, né, mostrando que eu sou forte. Então ela não vai, mesmo que o médico diga seu sangue está todo alterado, seus índices laboratoriais estão todos alterados, mesmo ele dizendo assim: você precisa emagrecer no mínimo 20 quilos para ficar saudável e não ter um problema maior, ela vai ter a mente sabotadora dela, o medo dela de parecer fraca, ela vai então começar uma dieta, vai procurar, vai fazer e abandona no meio. Emagrece lá 5, 6 quilos e não consegue emagrecer mais, voltando a engordar para demonstrar que é forte. Então esse medo de parecer fraca não vai nunca deixar a pessoa emagrecer se ela não ressignificar isso. É o tipo da pessoa que está sempre disposta a dizer sim, ela não sabe dizer não. Porque assim, ela ficando disponível o tempo todo, ela não precisa cuidar de si mesma. Então esse medo de parecer fraca é um medo que não deixa a pessoa emagrecer. A gordura dessa pessoa é firme. Aquela pessoa que você vai fazer um exame de percentual de gordura usando o adipômetro, tem dificuldade de separar a pele da gordura. Aquele rijo, assim, aquela gordura que ficou forte mesmo, para ela não perder, né? É o tipo de gordura mais rija. Então, medo de parecer fraca cria gordura firme. A pessoa é uma fortaleza, acontece muito com homens também e mulheres que assumem, né, papéis masculinos muitas vezes por N motivos, né? Elas têm que parecer fortes e não conseguem emagrecer por este motivo. Então, quando ela começa a querer dar conta de tudo, né,
pode não conseguir dar conta do quê? Do seu emagrecimento, mesmo que isso seja algo necessário e fundamental para a sua sobrevivência. Ela tem que dar conta de tudo. Fez sentido para vocês? E agora vem um terceiro medo. É um medo relacionado à sexualidade. Não que sexo, né? Esse medo ele se forma a partir dos 5, 7 anos, onde a criança passa da fase oral para a fase fálica, que a gente chamava antigamente, né? Ela consegue descobrir uma energia nova na região dos genitais, mas não significa isso que ela, né, tenha desejos. Não, ela descobre que existe um pai, né, que não é só aquela mãe que estava ali sempre perto. Então, o que acontece, né? Forma-se um perfil que a gente chama, né? Depois eu vou falar com vocês na outra live, o perfil estético. Então, é aquela mulher, principalmente, né? Que ela tem, na vida adulta, uma energia sexual muito grande. Então, eu vou exemplificar, né? O que acontece. O perfil dessa pessoa, né? Que tem medo relacionado à sexualidade, geralmente é uma mulher que tem os quadris mais largos, a cintura mais fina, uma gordura nos braços, nas pernas, né? Colchão, né? Que a gente diz colchão, bração, e cinturinha fina, mais fina. Ela chama atenção, né? Ela chama atenção porque ela é uma mulher, né? Como se chamava antes, violão. Só que ela vai engordando. Isso tem alguns motivos que se relacionam a esse aumentar o peso. Então, o que pode ser, né? Elas podem até, né, ser consideradas bonitas, mas se elas já foram abusadas sexualmente na infância, elas têm medo que isso possa acontecer novamente. Então, elas vão criar uma capa de gordura para afastar quem abusou. Não importa se estejam casadas, mas aquilo ali é uma proteção contra o abuso. E mesmo que não tenha sido abusadas, na mente delas tem um medo de ser notada. É aquela mulher assim que não gosta de ouvir um elogio, né? Ela tem medo da sua sexualidade, ela tem algum medo assim relacionado internamente com aquilo. Ela passou por essa fase de uma forma que traumatizou. Então tem que ver o que houve, né? Quais foram os agentes, o que aconteceu, que ela ficou com esse medo da sua sexualidade. E eu posso exemplificar com uma mulher que tem uma sexualidade mais aflorada, né? E de repente no casamento não tá legal, o marido é muito ciumento e tal. Então, para não chamar a atenção dos outros homens, ela também vai engordar. Atendi muitas mulheres com esse perfil estético e com medo relacionado à sexualidade. Chegou um ponto de uma vez o marido ir junto na consulta que eu fazia presencial e já chegou dizendo assim, ó, doutora, eu não quero, eu vim aqui para ver o que a senhora vai dar para minha mulher, porque eu não quero que ela emagreça, eu quero que ela fique aquelas mulher fraquinha, feia, pele e osso. Daí eu olhei assim para ele, perguntei para ela, qual o seu objetivo vindo aqui, né? Eu quero emagrecer, eu tô me sentindo ruim, eu boto as roupas, não me serve. Daí, o que ele disse? Se for para emagrecer, eu vou me separar. Aí eu tive que pedir gentilmente para que, né, chegasse a um acordo e que ele esperasse lá fora, né, que era uma primeira consulta. E aí eu perguntei para ela quando ele saiu, né, isso que eu nem sabia dessas coisas que eu sei hoje, mas assim, intuitivamente, a gente usando a intuição, como eu comecei falando na live, eu perguntei para ela primeiro, né? Você quer realmente emagrecer? Qual o motivo de você querer emagrecer? Daí ela reafirmou, olha, eu quero emagrecer porque eu me sinto... Eu era magra, e aí me casei e fiquei gordinha, né? Tive os filhos, eu sempre tive um corpo muito bonito, violão e tal, chamava atenção, daí casei, meu marido é muito ciumento, né? Ciumento demais, e ele começou a não me incentivar a voltar ao peso que eu tinha antes de ter casado com ele, de ter engravidado. Mas só que isso me incomoda. Daí mas te incomoda a ponto de enfrentar o teu marido, o teu casamento, porque ele foi bem claro que ele disse que iria pedir o divórcio, iria se separar. Ela pensou e disse assim, não, melhor não, né? Então tá, doutora, obrigada. E saiu. Então, essa mulher, provavelmente, que eu não vi mais, ela
Deve ter engordado mais ainda, porque ela amava esse marido, amava os filhos, a família, o casamento. Então, aquele medo relacionado à sexualidade fez com que ela criasse mais e mais gordura, porque ela não queria, né, que o marido ficasse descontente com ela. Acontece muito isso, gente, é mais comum, eu não sei se vocês se identificam com isso, com esse perfil assim de ser uma mulher violão, gostosona, como dizem, de não gostar muito de ouvir elogio, porque tá ligado ao medo da sua sexualidade, porque é um perfil que a mulher ela tem a sexualidade muito aflorada. Tem também aquelas mulheres que têm essa sexualidade elevada, aflorada, e o marido não é tanto assim. Então, com medo, né, de trair esse marido com outro, elas engordam. Tinham um corpo lindo, maravilhoso, e com o passar do tempo começaram a comer, a engordar, para não trair. Então são segredos que a nossa mente conta, né? A nossa mente obesogênica, obesa, conta essas historinhas para nós desde que a gente está no útero materno. Então são medos que nos acompanham e que precisam então ser ressignificados, porque senão você não vai conseguir emagrecer de jeito nenhum, né? A minha filhinha tá aí também, querida, amo você, minha primogênita. Então, assim, contando essa minha história, né, de como que foi a minha trajetória de sobrepeso, quase obesidade, depois, né, tudo que eu passei, os medos, né, que me acompanharam na minha vida adulta, desde a minha infância, principalmente era o medo de ser abandonada e o medo de parecer fraca e também um pouco ligado à minha sexualidade. Um pouco de cada um, a gente carrega esses medos. De certa forma, a gente... não quer. Eu, por exemplo, eu nunca gostei que me chamassem, ai que linda, depois que eu estava magra. Então é um medo já ligado a alguma coisa que eu ainda não sei, né, da sexualidade, mas eu até agora não descobri. Agora, quanto ao fato de ter medo de ser abandonada e o medo de parecer fraca, isso é muito forte em mim, né? Eu tenho esses medos muito fortes. Então, assim, ó, o que eu tenho para falar para vocês, né? Que é muito importante ressignificar isso. Precisa sair daqui, ó, nesse universo que eu falei para vocês, a mente inconsciente é aquele iceberg para dentro do mar. Então tá ali, tá guardado, você não sabe, mas ele tá ali e vem. Essas lembranças vêm, elas vão perturbar, elas vão te governar se você não souber ressignificá-las, né? Então, o caminho para liberar esse peso emocional e transformar a relação com o corpo é ressignificar. Entender que a mente inconsciente tenta nos proteger, ela tenta nos proteger para a gente não sofrer. Então ela cria esses mecanismos de proteção, seja na forma da gordura corporal, seja através de pensamentos, sentimentos que vão aliviar naquele momento, né, mandando você comer um doce, mandando você fazer coisas que vão te aliviar, mas ela vai criar. E isso, se você não se libertar desse ciclo, você nunca vai conseguir emagrecer. Pode fazer o tratamento que você fizer. O melhor nutricionista, o melhor cirurgião bariátrico, o melhor psicólogo, psiquiatra, tudo volta a engordar. Por que será que as pessoas que fazem cirurgia plástica ficam lindas, fazem plástica, fazem toda aquela lipo, engordam? Né? Porque não tratou esses medos que estão no inconsciente. Coisas que precisam ser conhecidas e ressignificadas. Então isso aqui acontece como? Como que ressignifica? Com técnicas de reprogramação mental. Sim, eu estou aplicando nas minhas clientes, pacientes, né? Técnicas. Então assim, existe uma que eu aplico que são 21 dias de áudio, porque vai conectar direto, né, com a tua mente, onde tu vai reconhecer estes medos desde que você se lembre, mas você vai se lembrar, vai se lembrando, porque os comandos são para você ativar a memória e lembrar disso. Então você vai, através desses 21 dias, com esses áudios, lembrar o que aconteceu na infância, primeira infância. Será que você lembra o que aconteceu aos 2 anos de idade? Aos 4, aos 6? O que aconteceu ali que pode estar bloqueando? Então, tudo isso eu faço nessa técnica, a pessoa vai reconhecendo. E na segunda infância,
e na sua adolescência e na sua vida adulta atual. O que está te bloqueando que tu não consegues emagrecer? E aí, ao reconhecer, aos poucos vai vindo à tona aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aqueles seres que estavam ali, aqueles agentes, aquelas pessoas, personagens. Você vai aprender então técnicas de perdão, auto-perdão, para soltar essas memórias para luz. Isso não te pertence. E vai dando essa sensação incrível de libertação mesmo dessas memórias. E você aos poucos vai entendendo que tá tudo bem. Eu tenho uma mentalidade magra. Hoje eu tenho uma mentalidade magra. Então, tudo flui. Você vai fazer dieta, você vai fazer o que for e vai dar certo. Não tem mais efeito sanfona. E dieta não significa passar fome. Dieta é comer coisas corretas, alimentos que sejam bons para o seu organismo, adequados, que não te causem inflamação. Dieta significa alimentação organizada, alimentação equilibrada para o seu organismo, para o seu metabolismo. Aí você vai fazer escolhas inteligentes daqueles alimentos que você sabe que vão potencializar a manutenção do peso emagrecido. E vai ser tudo muito normal, muito natural. Você não vai ter mais aquele esforço, nossa, tem que ir para academia, ai meu Deus, ai mais uma dieta, ai que saco. Não, vai ser muito normal, vai cair no teu piloto automático de uma forma normal, uma coisa bem assim que você faz sem perceber, né? Só assim. Então, o que acontece nesses 21 dias? Um processo de limpeza, né? De perdão ao que nós pensamos, perdão aos que nos feriram, né? É um processo muito lindo que eu faço. E aí depois, para que eu altere, então, o gene, a expressão gênica, o DNA, porque sim, tem crenças. Muitas pessoas acreditam, eu não consigo emagrecer até hoje e volto sempre a engordar no efeito sanfona eterno, porque os meus pais são obesos, porque eu tenho diabetes, porque eu tenho problemas de pressão alta, porque eu tenho problema na tireoide. Mas não significa que se você tem um problema hereditário, que seus pais te passaram genes que estão ali no teu DNA, que essa expressão gênica que a gente chama, que isso se expresse em você. O que vai fazer com que você desenvolva este gene que está ali contigo é o meio que você está inserido. Por isso é muito importante que você tenha, né, pessoas, as 5 melhores pessoas que você possa conviver por ela, porque elas também vão influenciar no teu dia a dia. Nós somos influenciáveis. Então, você vai ter, né, uma expressão dos genes? Não. A gente tem, assim, experiências com gêmeos idênticos que foram criados por famílias diferentes, sendo que os pais biológicos eram obesos. E o irmão gêmeo que ficou com os pais obesos, aumentou e virou um adulto, aumentou de peso e virou um adulto obeso. O outro irmão gêmeo que foi criado por famílias de pais com hábitos saudáveis, estilo de vida saudável, não manifestou, não expressou aquele gene da obesidade e virou uma criança e um adulto saudável, com peso normal, com as atitudes, né, os hábitos saudáveis para o resto da vida. São vários estudos. Então, o que muda é o ambiente, a epigenética e não a genética. Então, para desmistificar isso, eu faço mais um ciclo, né? Onde você vai ter mais 2 ciclos, na verdade, né? Que duram 3 meses. São 21 dias os primeiros. Aí depois a gente vai vendo se a pessoa está necessitando passar para o 2º ciclo, passa. Se está necessitando passar para o 3º ciclo, ela vai passar. Mas tem pessoas que já no primeiro ciclo dos 21 dias conseguem trazer para a mente consciente aquilo que estava perturbando a sua vida. Consegue verificar, através dessa técnica que eu aplico, quais foram as pessoas, os agentes, os fatos, né? O que ocasionou aquilo que hoje perturba o seu emagrecimento. Quais foram os medos? E aí a gente ressignifica isso.
é muito, muito importante saber reconhecer para ressignificar, senão você não vai emagrecer. Bota isso na cabeça. Eu tenho 31 anos de prática clínica em consultório, tá? Hoje atendo só online e vejo que muitas das minhas clientes que voltaram a engordar é porque não consegui fazer com que, eu não sabia, que elas ressignificassem seus medos. Trabalhei sabotadores, trabalhei outras coisas, mas eu não tinha uma técnica tão poderosa como essa que eu estou hoje tendo acesso e posso aplicar com os meus clientes. Então, minhas queridas, né? O que vocês acharam? O que vocês têm de dúvidas? O que vocês precisam saber mais? Me perguntem, tá? Eu convido cada uma de vocês, se ainda não estão no meu grupo VIP, né? Eu tenho um grupo chamado Constelação Esbelta, que são mulheres, né? Que ali eu vou estou publicando já vários artigos que eu não consigo publicar na íntegra aqui, para que mantenha esta mentalidade esbelta, né? Que elas consigam ressignificar coisas. Então, quem quiser, né, participar desse grupo, que ele é no WhatsApp, tá? Deixa aqui no comentário que depois a gente coloca o link para você entrar, então, nessa comunidade Constelação Esbelta, que eu adoro esse nome, né? Uma constelação é um conjunto de estrelas que já tem a mentalidade esbelta. Você tem que ser, primeiro você tem que acreditar que você pode, né? Não precisa ver, você vai ver nas mentalizações que você tem a nova versão de você mesma, aquela versão magra, a versão eu magra. Isso já existe, isso já é real. Só que hoje, né, esses medos e tudo mais que passa na sua mente, que te bloqueia, que não te deixa emagrecer, precisa sim ser ressignificado. E eu estou aqui para guiá-las nesta jornada de transformação para uma vida esbelta. Eu vou então agradecer nesse 11/11, um portal energético que eu espero que vocês aproveitem, façam suas orações, suas meditações, digam tudo o que vocês pretendem, mas que você já tem, tudo que pretendem realizar, mas que já está aí. Aproveitem o portal, se reconectem com vocês, com o divino Criador que há dentro de cada um de vocês. Shalom, paz, a paz do eu envio para vocês.